Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer uma elucidação para vocês com base em uma frase de Freud, uma citação de Freud, que Marco Antônio Coutinho Jorge, ele traz em sua obra denominada como Fundamentos da Psicanálise, de Freud a Lacan. Então, lendo essa obra, lendo esse livro, eu me deparei com essa frase de Freud que, assim, ele não traz aqui a referência bibliográfica. Ele não traz aqui onde que Freud sedimentou essa frase. Mas eu achei interessante essa citação e trago aqui para elucidar para vocês esses dizeres que é tão significativo para a psicanálise. O inconsciente é, de certo, o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico. Talvez seja o missing link tão procurado. É uma citação de Freud. E aí eu trago para vocês, uma elucidação, refleti bastante em cima dessa citação e trago para vocês uma elucidação quanto ao que Freud ele quis dizer quando ele denota esta citação. Ele diz aqui, o inconsciente, ele é o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico. O que é que ele quer dizer com isso? Eu penso que talvez Freud ele esteja tentando compreender nesse momento como que o corpo, que é o somático, e a mente, que é o psíquico, se relacionam. E esse sempre foi um dos grandes problemas da filosofia e da ciência. Sempre foi. Como que as nossas experiências mentais, pensamentos, emoções, se conectam de fato aos processos do corpo, nervos, hormônios, cérebro, órgãos, como? E aí Freud sugere que o inconsciente ele poderia ser essa ponte. O inconsciente ele poderia ser esse elo intermediário. Ele estava aí tateando a ideia de que o inconsciente ele seria o lugar onde as coisas que há de ser do corpo e as coisas que há de ser da mente se encontram e se transformam uma na outra. E aí, diante disso, surge a pergunta, mas por que o inconsciente, seria esse elo intermediário? Por quê? Porque no inconsciente, as representações psíquicas, e quando eu falo das representações psíquicas, eu falo de ideias, eu falo de imagens, eu falo de desejos. Essas representações psíquicas estão aí muito ligadas às excitações do corpo, ou seja, às pulsões. E quando a gente fala de pulsão em Freud, a gente fala de forças. Forças que têm um pé no corpo e o outro pé na mente. E esse processo, para Freud, ele não acontece no âmbito do consciente. Ele acontece justamente no inconsciente. É ali, no inconsciente, que o corpo ele vira desejo, ele vira angústia, ele vira sintoma. É ali, no inconsciente, que o mal-estar corporal ele pode se converter de fato em sofrimento psíquico e vice-versa. O sofrimento psíquico pode se converter também em um mal-estar corporal. E aí ele fala do missing link tão procurado, Ele diz aqui,
o inconsciente é, de certo, o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico. Talvez seja o missing link tão procurado. O que é que ele quer dizer com isso, né? O que é o missing link tão procurado? Eu penso que aqui ele faz alusão à biologia e à teoria da evolução, onde se buscava ali o elo perdido entre o ser humano e os primatas ancestrais. Ou seja, Freud ele está dizendo que na relação corpo-mente, talvez o inconsciente ele seja esse elo perdido, que explica como que o psíquico ele nasce do somático. E como que o somático ele nasce do psíquico? Ele estava, na verdade, sugerindo que talvez o inconsciente fosse o grande segredo, o que faltava, para daí então entender como o corpo e a mente, de fato, se articulam. Então, quando a gente parte para um exemplo prático, basta pensar em uma pessoa que tem crises de ansiedade e ela sente um aperto no peito. Ela pode não saber de modo consciente por que ela se sente assim. Mas no inconsciente, essa sensação de aperto no peito está ligada aí a uma angústia antiga, talvez, sei lá, um medo do abandono que acontecerá ali na infância. E aí o corpo, que é o somático, manifesta algo. Mas esse algo só faz sentido quando olhamos de fato para o inconsciente, que traduz essa excitação corporal em angústia, que traduz essa excitação corporal em sintoma. Ou seja, o inconsciente ele faz a ponte entre a dor do corpo e o sentido psíquico dessa dor. Então, Freud, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o inconsciente é o lugar onde o corpo vira mente e a mente se expressa no corpo. Ele quer dizer que o inconsciente é o elo misterioso que de fato vai conectar esses dois mundos. E talvez venha a ser de fato a chave para daí então entender o funcionamento humano de uma forma integral. E aí eu posso trazer aqui para vocês um estudo de caso fictício, para que isso venha a ficar, de fato, clarificado na mente de vocês. Então pensa em uma paciente chamada Ana. Ana tem 34 anos e ela procurou atendimento psicológico. Ao procurar atendimento psicológico, ela começa a relatar crises intensas de enxaqueca. E ela fala, eu tô com essa crise há 2 anos. E vejam o interessante, os episódios ocorriam principalmente às segundas-feiras. Como também em dias de reuniões aí importantes no trabalho. Acontecia, se instalava essa enxaqueca. Ela já havia passado por diversos médicos, exames, mas daí então não foi encontrado nada. Nada foi encontrado, nenhum problema orgânico significativo que venha de fato dar conta de explicar essa enxaqueca. E quais que eram suas queixas principais? Dores fortes na cabeça, náuseas, sensibilidade à luz durante as crises, uma sensação de esgotamento emocional após cada episódio e uma ansiedade crescente, e essa ansiedade ela sempre se dava antes dos compromissos profissionais. Durante o processo terapêutico, Ana ela revelou que seu pai ele era muito rigoroso, ele era autoritário. Quando ela cometia ali pequenos erros, ele a humilhava na frente da família. E desde cedo, Ana ela desenvolveu um medo muito intenso de fracassar
e de decepcionar figuras de autoridade. No ambiente de trabalho, o seu chefe tinha ali um perfil muito controlador, muito exigente, o que constantemente reativava o medo infantil de ser punida, de ser exposta. E aí as dores de cabeça de Ana não podiam ser compreendidas nesse sentido apenas como uma disfunção corporal. Elas funcionavam como um sintoma conversivo, ou seja, o modo pelo qual um conflito psíquico inconsciente estava se manifestando ali no corpo. Quando a gente fala do corpo, a gente fala do somático. Esse corpo, né, que é o somático, expressava por meio da enxaqueca a angústia reprimida do passado. O psiquismo inconsciente fazia essa tradução. Ana, ela não tinha consciência disso. Não estava no âmbito do seu consciente a relação entre as suas dores e o medo de ser humilhada. A dor de cabeça era a linguagem do corpo dizendo: olha, eu não quero enfrentar essa situação, porque essa situação me lembra o medo da infância e eu não quero enfrentar isso. Então, o corpo se expressava nesse sentido por meio dessa enxaqueca. Ao longo da análise, Ana ela começou a associar os episódios de dor ao sentimento de impotência que se dava ali diante de uma autoridade. E ela percebeu que quando ela sentia que poderia ali errar, o corpo dela reagia. O corpo dela reagia como se estivesse aí voltando à infância, esperando ali a punição do pai. Então, quando ela começa a dar sentido à sua dor, ela começa daí então a reconhecer que o medo atual estava na verdade ligado ao passado. E ela começa a diferenciar o seu chefe do seu pai. E ela começa daí então a elaborar sua angústia. Essa angústia começa a ser elaborada de forma psíquica. E aí, quando essa angústia começa a ser elaborada de forma psíquica, ela não precisa mais estar recorrendo ao corpo como uma via exclusiva de descarga. Como ela não conseguia verbalizar essa angústia, como ela não conseguia falar sobre essa angústia, porque ela não tinha consciência do que estava na fonte dessa angústia, essa angústia, ela sofria uma descarga no somático, ou seja, no corpo. Com o avanço da análise, essas crises de enxaqueca começaram a reduzir. E aí, quando surgiam, Ana ela passou a identificá-las como um sinal de que ela estava ali sob pressão emocional. E aí isso lhe permitiu buscar outras formas de lidar com a ansiedade sem precisar, de fato, falar pelo corpo. Ela começou a falar sobre essa pressão emocional no seu processo de análise. Ela começou a verbalizar como que ela se sentia diante dessa pressão emocional no seu processo de análise. E aí isso lhe permitiu, de fato, lidar com essa ansiedade desta forma, falando sobre ela. E aí essa ansiedade já não precisava mais falar pelo corpo. Então, esse caso, ele de fato ilustra o que Freud sugeriu. O inconsciente, ele é um verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico. A dor de cabeça de Ana não era apenas física, como também não era apenas psicológica. Era o inconsciente operando
como um elo, transformando ali um conflito psíquico em um sintoma corporal. Então é isso, gente. Eis aí uma elucidação aqui para vocês com base nessa citação de Freud, trazida aí, né, por Marco Antônio Coutinho Jorge nessa obra. O inconsciente é, de certo, o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico. Talvez seja o missilink tão procurado. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos, psicoterápicos, com base na psicanálise, 100% online. Portanto, se você estiver em busca de um processo de acompanhamento psicológico com base na psicanálise, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Por ser 100% online, eu atendo em todo o Brasil. Então, entre em contato comigo e eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.